Ok. Hélia, você gostaria de fazer a oração inicial? Ou eu faço? Posso fazer. Tu estás já tão ocupado, eu faço. Tá legal, obrigada. Então, meus amigos, cá estamos. Cá estamos uma vez mais nesta plataforma conveniente para continuarmos o nosso estudo, para nos reunirmos e sentirmos o calor da união e de um objetivo comum, que é estreitarmos as nossas relações com o divino, com o amor universal, com Nosso Senhor. Que seja verdade em nós, nos nossos corações, que seja verdade nas nossas mentes, que possamos cada vez mais e mais estar próximos daquele amor divino, daquele amor fraternal, amigo, que une os corações, que une o nosso grupo, neste caso com os estudos, que nos une no grupo, que sejamos abençoados pelos nossos benfeitores, pelos nossos mentores, que nos ajudem a consolidar cada vez mais o nosso grupo, o nosso indivíduo e nós como grupo. E é por isso que estamos aqui e mais interessados. Neste momento não estamos todos, que seja que podemos mandar uma boa vibração e de amor e de simpatia, de cordialidade para todos aqueles que não podem estar por qualquer motivo aqui, para aqueles que ainda possivelmente vão entrar. Que seja mais um estudo abençoado, que seja mais uma boa grégora de amor universal que possa se expandir por todos os sítios onde não existe, sobretudo, muito sofrimento. Fazermos paz, gerarmos paz, amor, compreensão, um pouco mais de conhecimento de quem somos, de onde viemos e para onde devemos através desta doutrina tão maravilhosa. E que os benefícios disso tudo se possa propagar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo nosso dia a dia, pelas nossas casas, por os nossos países, por o nosso mundo, para que sejamos elementos de união e de expansão para a regeneração do nosso planeta, que também sofre com todo o sofrimento que os homens infelizmente geram. O nosso amor vai para aqueles que estão a sofrer extremos, seja de saúde, seja de sofrimentos de outra origem, mas que sejam muito desgastantes, para os países que estão em guerra, para todos aqueles que estão a sofrer, para todos aqueles que estão em terror, para que haja paz e tranquilidade. Que hoje, esta noite, possamos vibrar também para todos aqueles que nós não conhecemos, que não estão, que somos invisíveis e visíveis, para os seres, para os animais, para todo o núcleo da nossa existência aqui neste planeta e no universo em geral. Que haja paz nos nossos corações e que os estudos sejam abençoados por nossos mentores e por nossos benfeitores. Amém. Amém. Obrigada, Hélia. Deixa eu fazer o share aqui da página, só um minutinho. Estão conseguindo ver? Sim. E o tamanho tá bom? Precisa um pouquinho maior? Tá bom o tamanho? Eu agora não estou a olhar porque vim aqui fazer uma coisa, só estou a ouvir. Ah, tá. Tá. Tá bom, Alex. Tá Tá bom. bom. Então Desculpa. tá bom. Tive que ir a lutear uma porta. Acho que eu vou aumentar um pouquinho, tá? Tá muito bonito. Só um minutinho. Foi um bocadinho maior. Espera aí. E assim, tá bom? Sim, tá bom. Hélia. Tá, né? Queres que eu leia? Sim, então é aqui. Espera aí, deixa só um pouquinho. Esse capítulo que vocês estão vendo ainda, né?
Esse, não então, nós paramos no parágrafo de baixo, mas é bom voltar um pouquinho, um parágrafo antes, só para a gente assim, conseguir entender um pouquinho melhor, né? Então, talvez seja bom começar aqui a desventurada. Tá Aqui, bem. né? Sim, tá bem, ok. Uhum. Posso começar? Por favor, obrigada. A desventurada possessa. Então era a tal. Sim. A desventurada possessa apresentava sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Nos mais obsidiados, os fenómenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e rins. Outro mostrava singular desequilíbrio do coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Enquanto... Queres dizer alguma coisa? Não, é porque tem gente entrando, eu estou tendo que clicar, mas pode Tá. continuar, obrigada. Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica a longos jorros, efetuando, com extrema fidelidade ao Cristo, a semeadura da caridade, da luz, do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram guerrilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Os serviços iam a termo. Percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus-lhe as minhas observações, perguntando em seguida: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente, assegurou o instrutor. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por este motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de características muito dolorosas. Bem, está mal escrito. Se acompanham de característicos muito dolorosos, mas pronto, nós percebemos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Antes que eu pudesse voltar a perguntas, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interromper-se a cadeia magnética defensiva. Notei surpreendido que a jovem resoluta e firme, que era aquela que dizias, Alex, Sim. e firme na fé, alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possessa ia retirar-se com a situação inalterada. Preparei os 3 outros enfermos. Tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e indaguei: como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsidiados? Ele sorriu e respondeu: em todas as nossas atividades de socorro há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se disponha a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração,
Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Penalizam, porém, o quadro clínico dos obsidiados infelizes, que considerei sob forte impressão. Quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, sim, revidou o instrutor. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações fiquem impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento, mas esquece que inúmeras criaturas ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo de sensações de várias ordem, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros, outros, em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas da obsessão do futuro. E, depois de sorrir paternalmente, acrescentou: que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance para o bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. O ser fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que se o seu esforço traduz a vontade divina, esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento instrutivo, mas, notando a saída dos enfermos sob o amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indicar: meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que estes doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadores, circunscritas à mente, com exceção da jovem que reage valorosamente. Os demais revelam estranhos desequilíbrios do sistema nervoso, com distúrbio do coração, no coração, fígado, rins e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disto à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e assoprou em seguida: André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defendê-los contra ladrões. Observou o jovem que tudo faz por guardar-se do mal? Tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece, incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades de que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã aprovação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso de seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Mas que inspirada que ela é, não é? Se não vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado e, convertida em doutrinadora dos verdugos,
pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entretanto, aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semi-destruído e, ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Compreendo, exclamei. E em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, obtemperei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato. Não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? Com a bondade que lhe é peculiar, Alexandre respondeu: já observei acontecimentos dessa ordem e, quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes, conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica, daqueles que lhes suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. E permanecem de saúde incompleta até ao sepulcro? Perguntei fortemente impressionado. Sim, elucidou Alexandre tranquilamente. Observando-me, porém, o espanto enorme, o orientador acrescentou: seu assombro aprende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, conhecido como tal, entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. É um trabalho eterno, não é? E permanente. Uhum. Há que ter atenção a isso, não é? Porque vai-se repetindo, enquanto não se afina as partes, não é? Neste caso, os dois, o obsessor e o outro, e a vítima. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências a outras requisitavam-nos mais além. Alexandre disposto a partir, despedindo-se, afetuoso, os cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. Acho que terminou o capítulo. Vamos comentar, né? Porque o capítulo terminou e é o próximo capítulo, né? A gente tem bastante coisas aqui para comentar. Você quer comentar, Ellie? Não sei, acho que não tenho assim muito para comentar. Dá-me a impressão. Pronto, é curioso porque nós também no Mediúnico estamos a falar sobre obsessão. Eu estou a ler um livro sobre obsessão de Filomeno. O que é que tem aqui? Filomeno Miranda. Uhum. Também está tudo assim muito em cima da obsessão aqui por este lado. Sim, é interessante, pronto, é interessante saber todas essas nuances, não é? Essa relação entre o obsediado e o obcecador, não é? E os graus de obsessão diferentes, não é? Este caso, os outros era assim mais aquilo que se chama no espiritismo a obsessão tipo fascinação, não é? Porque interferia realmente no metabolismo orgânico do corpo, não é? Então, o que eu entendi dessa parte que a gente leu, é assim, resumindo em poucas palavras, por mais que a espiritualidade esteja ali para nos ajudar, nos auxiliar, nos dar o suporte, socorrer, não adianta, tem que partir da gente o esforço maior, né? Eles podem fazer
mas a ajuda que eles podem nos dar é limitada, e esse limite é a nossa vontade, o nosso esforço, né, pessoal, para permitir que essa ajuda se expanda dentro da gente, né? Eu acho que a ajuda vem, mas aí a gente mesmo barra quando chega no nosso limite do esforço que a gente não está fazendo. E quando a gente faz esse esforço, como uma das jovens, a única que estava presente, né, ali recebendo ajuda, né, na reunião mediúnica, ela estava se esforçando, a ajuda foi mais efetiva, né? Essa ajuda que ela estava recebendo estava surtindo efeito e se ampliando dentro dela, e ela estava com isso, com o esforço dela, da prece, da fé, né? Ela estava conseguindo até auxiliar o obsessor dela, o que é maravilhoso, né? Você conseguir, com uma fé tão grande, um esforço tão grande, uma vigilância e uma bondade, né? No coração e pureza de alma, você conseguir transformar o seu próprio obsessor, auxiliar ele. Dentro da obsessão, você conseguir auxiliar o obsessor. Isso é maravilhoso. O Divaldo fez isso no início da sua mediunidade. Ele conseguiu, tinha aquele obsessor constante, não era? Pronto, aquele homem constante a obsediá-lo. E depois acabou por, na verdade, com o tempo e com o desespero e com algumas fases mesmo críticas, mas acabou por o doutrinar, acabou até por ficar com um bebê que acho que era a mãe, não é? Vê-se no filme que tinha sido mãe dele, do outro autor, mas era assim foi uma coisa bonita, mas foi uma coisa também muito intensa. Isso faz-me lembrar, sabes, Alex, faz-me lembrar que a maior parte das pessoas que nos rodeiam, e eu posso pensar nisso, provavelmente, não, talvez nem todas, mas há muita gente obcecada sem saber. Eu acho que a obsessão pode não ser só também assim da fascinação, assim de uma coisa tão intensa que apanha o corpo, mas que haja assim espíritos assim simpáticos, zombeteiros, menos zombeteiros, mas mais malignozinhos, mas que não sejam assim maus, mas que sejam que se interessem pelas tuas fraquezas, vamos assim, não é? E que nos circundam frequentemente. Agora, eu penso é que nós temos que. É isso, é rezar, é meditar, é centrar-nos e para depois também mudarmos a nossa vibração para que tudo isso se despegue da nossa psicosfera, não é? Da nossa aura, ou se chamar como chamar, não é? Já há muitos nomes para essa limpeza interior. No espiritismo usa-se a reforma interior, não é? Chamam a reforma interior. Mas eu acho que isso é assim uma coisa muito comum, é muito mais comum que aquilo que se pensa, diz o livro dos espíritos, não é? Os espíritos influenciam-nos muito mais que aquilo que nós imaginamos. E para o mal e para o bem também, não é? Tem vários níveis de obsessão, vários graus e vários tipos e estilos, né, de obsessão. E ela pode se dar em qualquer grau, nível, estilo, assunto. Às vezes é um namorado que era muito apaixonado, que morre e passa a obsediar a ex-namorada, mas não de forma vil, mas por conta de forma que ele está muito apegado ainda, mãe com filho, filho com mãe, com pai. E eu acredito mesmo. Nem sempre a obsessão é uma coisa intencionalmente maléfica, né? De maledicente. Às vezes o próprio espírito não percebe que está obsediando aquela pessoa. Eu também acredito, não sei o que é que pensam sobre isso, mas eu também acredito que mesmo dentro dos encarnados, nos nossos relacionamentos, há momentos em que as pessoas ficam tão inconscientes da energia que estão a emanar, da vibração, e que às vezes verbalizam, não é? Com atos, com o verbo, com as palavras e por aí fora, que quando se olha para a pessoa, isso dá a impressão que, aliás, nem é a pessoa que está a falar. Eu não sei se já te aconteceu, Alex, mas eu tive vários relacionamentos na minha vida, ao longo da minha vida, não é? Como sempre trabalhei com bastantes grupos e não sei o quê, aconteciam coisas, não é? E que eu às vezes olhava para as pessoas e percebia que não eram elas, era um momento de completa alienação daquilo que a pessoa maioritariamente é,
não é? E estava ali a ter um momento, percebes, completamente subjugado por um espírito com má influência. Eu senti isso muitas vezes em alguns momentos extremos de relacionamentos meus, com amigos, com colegas, com E eu penso que isso também pode acontecer a nível dos encarnados, que nós estamos cheios já com os próprios obsessores e que esses obsessores identificam os obsessores das pessoas que nos circulam e muitas vezes perde-se o controle e começa-se assim a fazer e a dizer coisas que uma pessoa fica assim até de boca aberta, nem sabe de onde é que aquilo vem. Não sei se aconteceu, eu tenho essa experiência e penso que isso também é um tipo de obsessão, não é? Um tipo Com de... certeza, a nível dos encarnados, acontece É, não é dos encarnados. às vezes com o cônjuge, né? Acontece bastante. Mesmo Também, entre as famílias também, quando há assim, relações muito traumáticas, muito fragilizadas, o quanto haverá de maus espíritos influentes ali nas relações, não é? aham. Se eu puder falar uma coisa rapidinho. Sim, por favor, Leandro, pode falar. Eu acho que os processos de obsessão são processos, né, que são bastante complexos, como nós já estudamos, né, e há os níveis de obsessão, como nós já sabemos. Porém, não podemos esquecer que, em termos de obsessão também, tudo vai de uma questão de conexão, né, de vibração, de energias, né, energia do pensamento, porque muitas das vezes nós próprios é que chamamos nossos obsessores. Porém, tendo dito isso, também não podemos nos esquecer que não podemos também culpar tudo que fazemos no obsessor. Não podemos cair no erro, e eu não estou dizendo que é isso que estamos fazendo aqui, mas temos que ter a consciência de que, na verdade, a última palavra é sempre nossa, apesar do obsessor, né? Nós ainda temos o nosso livre-arbítrio, e o obsessor, claro que em casos extremos, isso muda um pouco, né? Mas não podemos esquecer que nós temos sempre o nosso livre-arbítrio. E não podemos, né, dizer, foi o meu obsessor que me forçou a fazer isso. Não. Foi o pobre exercício do meu livre-arbítrio que acabou, né, e eu acabei fazendo o que não devia ter feito, né? Porque não podemos fazer o quê? Não podemos nos isentar da responsabilidade daquilo que fazemos, né? Claro que eu sei que os fatores espirituais contam com certeza. E como a Hélia falou, muito bem falado, né, nos livros dos espíritos, Allan Kardec já nos dizia isso, né, que de ordinário são eles que vos comandam. Mas por quê? Porque por causa das nossas afinidades, né, com esses próprios obsessores. Né? E assim como há obsessão entre desencarnado e encarnado, também há de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Sim, né? era o que eu estava a mencionar. Ele estava dizendo. No princípio, eu estava basicamente a falar nessa tendência subtil, mas que um bom observador pode perceber, não é? De relação de encarnado para encarnado, onde é que também vem, onde é que o obsidiado troca impressões com outro obsidiado, percebes? Através das pessoas, dos programas das pessoas, da vivência natural das pessoas, normal, não é? Se você quiser um exemplo, por exemplo, de obsessão de encarnado para encarnado, olha, um exemplo muito, muito claro fica na questão dos vícios, por exemplo, da droga, né? Aquele que vende e aquele que se utiliza da droga não deixa de ter uma relação de obsessão entre encarnados, né? Também. Por causa dos interesses, por causa das necessidades, claro. Né? De saciar aquele vício, né? E por aí fora, né? Então é muito fácil nós vermos essas questões. Só queria fazer esse comentário porque, mas não podemos esquecer que na questão da obsessão, e esse capítulo todo é um capítulo bem extenso, né? Sobre isso, e mesmo assim não fala sobre tudo, né? Porque a obsessão é um tema bastante complexo e deve ser encarado com muita calma e seriedade, porque às vezes não é tão simples quanto a gente pensa. É complexo, eu concordo contigo, Leandro, mas também é muito comum, mais comum que aquilo que as pessoas próprias podem pensar, acho eu. Então, acrescentando ao que o Leandro falou, ele dá exemplos, né,
exemplificando o que o Leandro acabou de dizer, que depende do livre-arbítrio da gente, da vibração e tudo, né? Isso já foi dito tantas vezes, que é a gente que atrai, que é a vibração e tal. Ele falou que ao sair, né, ali da reunião, passar pela porta, eles já começavam a atrair novamente, né? Yeah. Os obsessores ferrenhos com o pensamento. Hum. Então, o obsessor realmente ele só se aproxima se a gente atrair, se a gente casar, né? O pensamento e a vibração com Sim, ele. Não vem, pode até tentar, mas ele desiste rapidinho, como eles desistiam com o Chico, né? Eles falavam assim, isso daí não adianta não, Yeah. não adianta a gente continuar tentando, isso aí não vai dar certo não, né? Mas também... Sim, mas para que isso aconteça, tu já tens que ter alguma maturidade consciencial, não é? Porque a maior parte das pessoas, nós estamos a falar de pessoas que não têm, pessoas que vivem no mundo comum, que não se interessam até muitas vezes por elas, não é? E que estamos a esse nível, não é? Tens que ter alguma formação interior, tens que ter algum conhecimento, solidez interior, maturidade interior, para que tu percebas essas influências e pronto, e possas trabalhar sobre elas. Mas a maior parte das pessoas não tem, não é? Então, mas ainda assim, ter maus pensamentos, vibrar no nível no nível baixo de vibracional, escolher ter pensamentos negativos e escolher com quem você se anda, tudo, ainda assim é o livre-arbítrio da própria pessoa. Por mais que ela não tenha maturidade espiritual, ela faz uma escolha quando ela começa a vibrar, né? Sim, acho que sim. Ela tem o seu próprio sempre programa. Há uma escolha, a gente tem escolha, sempre. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá essa escolha, independente do nosso grau evolutivo ou não, né? Porque você pode encontrar pessoas com bastante ignorância, assim, que não sabem nem ler e que e oram bastante, são muito devotas e têm uma vibração maravilhosa, né? Sim, com certeza. Então, é sempre uma escolha, né, que a gente faz. E eu gostei também da parte que o André Luiz pergunta, né? Eu já me fiz essa pergunta, até gostei, porque eu já me fiz essa pergunta várias vezes, e ele respondeu, o André Luiz perguntou se eles conseguissem afastar totalmente os obsessores, se eles se restabeleceriam organicamente, né? As doenças e tal, e o instrutor explicou que ainda assim nem sempre é possível, porque aí a libertação do obsessor, que às vezes desiste, né, de continuar e evolui e tal, não os livram da responsabilidade, né, da consequência do ato praticado. Aí o exemplo que me veio à cabeça, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, tem um vício, fuma por muitos anos, por exemplo, por mais que ela pare de fumar, anos depois ela ainda fica com aquela, acho que é COPD, que fala, aquela doença que dá quando a pessoa já foi fumante, às vezes a pessoa parou 20 anos de fumar, e depois ainda ela apresenta aquela doença, né, no pulmão, que ainda é de quando ela fumava. Então, por mais que o organismo dela tenha se restabelecido, a própria lei da natureza, né, Jesus diz, eu não vim para destruir a lei, a pessoa vai ainda sofrer a consequência daquele ato, daquele tempo que ela praticava aquele vício. Eu acho que, espiritualmente falando, é a mesma coisa, você pode até retirar o obsessor, mas existe a lei de reparação, né, que ela se cumpre, que você tem que, claro que deve ficar mais fácil, mas a consequência está lá do que você criou, do que você praticou quando deu entrada, deu vazão à obsessão. E achei bastante interessante isso. Não existe esse milagre que você, de repente, assim, sara do nada e restabelece tudo a zero, porque senão é muito fácil, né? Você faz e acontece, dá vazão, e depois você sabe, é só eu mudar, que aí tudo se restabelece e fica perfeito. Aí você faz de novo depois, porque é fácil, né, de restabelecer. Interessante que nunca a responsabilidade é tirada da gente. É sempre nossa até o final. A conta é nossa até o final. Claro, amparados na misericórdia divina, sempre. Nunca a gente está sozinho, principalmente
quando a gente quer mudar e se reformar, a gente vai sempre contar com cada vez mais auxílio dos benfeitores espirituais, amigos espirituais que vão estar ali para nos ajudar. Né? Sim, é verdade. Verdade. Alguém E só para completar isso que você falou, Alex, desculpa, um caso que me veio na cabeça agora é a questão dos espíritos que estão no umbral, né? Muitos deles estão lá na alegação, na ira, na raiva, né? Pronto, em todos os quadros assim. Porém, quando, né? Eles se cansam daqueles quadros repetitivos, né? De ira, de desejo de vingança e resolvem, né? Buscar dentro de si o perdão e buscar, né, a ajuda verdadeira, né? A ajuda nunca está longe, nunca está separada deles, né? Tem sempre amigos espirituais lá presentes que estão só à espera de um pedido sincero de ajuda. Não é? É conversão, não é? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ariane? Também acrescentando ao que o Leandro falou, sobre a possibilidade da obsessão ocorrer do encarnado para o desencarnado, né? Existe essa possibilidade também. Eu me lembrei de um caso que a Ana Guimarães, a mãe da Anete Guimarães, conta que ela foi fazer um atendimento, pediram para ela ir à casa de uma senhora muito simples, muito humilde, morava num barraco, que tinha perdido o filho, né? De maneira muito trágica, e ela não conseguia se recuperar. Ela estava muito deprimida, chorando muito, e já fazia tempo. Então pediram para ela ir até lá. E ela lembro-me dessa história linda, sim. E ela disse que quando ela foi se aproximando do barraco da senhora, ela já ouviu os gritos do filho da senhora que tinha morrido, gritando, xingando muito a mãe. E pedindo para ela, fala para essa, e falava tudo com ter nome, desgraçada, para ela parar de reviver a cena do crime, do acidente, porque eu não estou conseguindo me libertar por causa disso, porque ela fica revivendo o que ela viu, revivendo, e chorando e se lamentando, e eu não consigo sair disso, por causa dela. E aí a Ana Guimarães entrou na casa, fez o atendimento e fez todo o atendimento e conseguiu. A mãe entendeu que ela precisava parar de reviver aquelas cenas que ela tinha visto, e o filho se libertou. Sim, né? Eu acredito também. E tem que ser necessariamente também acidentes e tragédias, por exemplo, nos grandes amores também pode acontecer isso. Então, era uma obsessão ali não intencional, claro que inconsciente da mãe, né? Claro, exato. Mas, de alguma forma, era uma obsessão do encarnado para o desencarnado que estava pedindo ali, me deixa em paz, me deixa aí, né? Me liberte. Tudo o que é bastante intenso, não é? De parte a parte, encarnado ou não encarnado, pode provocar uma tensão e pode provocar o plasma de todas essas vibrações densas e pronto, e é o canal aberto para a obsessão, não é? Exatamente. Porque nós plasmamos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e isso também é verdade para os desencarnados. Se houver uma relação intensa entre o encarnado e o não desencarnado, porque é que não acontecerá isso? Seria até mesmo um bocadinho anti-natura, não é? Das leis da natureza, porque as coisas atraem-se naturalmente, não é? E eu fico também admirada, assim, com a psicologia incrível que os espíritos, né, se utilizam, porque vamos supor que os espíritos se compadeçam muito, tal, e afastem os obsessores de uma pessoa que está sofrendo, obsediada, né, ali, eles intervenham completamente e façam uma coisa que eles dizem que eles não fazem, vamos supor que eles façam, né, isso que eles não fazem, e retirem o obsessor completamente. Como aquela pessoa não estava pronta e não chegou naquele ponto, não foi dela que surgiu, né, aquilo, ela pode acusar depois lá na frente. Não, mas eu não pedi para você fazer isso, não foi, né? Você que tirou, você foi tirar, né? O espírito pode dizer assim, não te pedi para fazer nada, não era isso que eu queria. Como a gente vê às vezes com pessoas que estão confusas, que a gente convive, que tem transtornos, você ajuda a pessoa, tenta ajudar, e depois a pessoa usa aquela ajuda, aquela intervenção que você praticou para dizer você interferiu e fez isso, isso e isso. E os espíritos fazem isso também, né?
A gente faz isso. Então, é sábio dos espíritos intervirem com ponderação até um certo limite, respeitando ali o livre-arbítrio da pessoa, porque quando a mudança ocorrer, a pessoa vai saber que foi dela, que ela gerou aquela mudança, não está vindo de fora. A Yeah. saída dela, ela não pode culpar ninguém por aquela mudança ou cobrar de ninguém. Então é muito interessante. Este livro sob a obsessão do Divaldo Franco, que é editado pelo Espírito, eu estou a dizer isto no certinho que estou a ler, tenho aqui na mão, Manuel Filomeno Miranda, ele tem agora fizeste-me lembrar isso, há uma situação em que a menina tem incorporado um espírito inimigo do seu próprio pai, e que usa a menina, que usa a Esther, ela chama-se Esther, essa adolescente teenager, assim, 15 anos, que usa esse amor grande que ela tem pelo pai e vice-versa para afetar o pai. E de uma forma tão grande que entra naquele processo do que eu acho que se chama a fascinação, o tipo de obsessão, não é? Que é a fascinação, que tem tiques no corpo, que está mesmo internada com choques elétricos num hospital psiquiátrico, uma coisa muito grave mesmo, não é? Uma doente psiquiatra. E depois tem a grande sorte de ter uma enfermeirinha nova que está a viver na casa de um casal espírita, e então essa relação é que vai começando a fazer bem à menina e a começar a libertar através do conhecimento e da prece e tantas outras coisas que eu ainda não vi mais, ainda vou a uma parte do livro, não li tudo, mas que é engraçado. E então faz-me lembrar o que estás a dizer. Então, esta menina, de certeza, que estava possuída, não é? Estava no hospital lá, como tantas outras pessoas, mas certamente que dentro dela tinha o coração e o grande amor pelo pai e vice-versa, que havia ali um amor entre eles, que se sobrepôs e atraiu naturalmente essa enfermeirinha também nova, e o processo começou-se a dar na misericórdia divina, não é? No amor de Deus, não é? Portanto, certamente que ambas as partes estavam preparadas para que esse processo acontecesse, o que não acontece com a maioria, certamente, dos doentes psiquiátricos de alto risco e bem complicados, não é? Que nós sabemos que os hospitais estão cheios. Mas pronto, mas havia esta preparação, não é? E certamente que, pronto, eu ainda não li tudo, mas ela certamente vai ficar liberta, não é? E os espíritos agem de uma maneira sábia, a gente deve se espelhar também nessa parte dos espíritos, até com os nossos filhos, não interferir demais na vida deles, Pois. a ponto de cercear, né, a livre-arbítrio e a escolha deles, quando eles têm já a maturidade para escolher, claro, né? Quando não tem, a gente é nosso dever intervir, mas sempre com muita cautela, porque entretanto eles também têm um programa profundamente íntimo e individual também, não é? Por serem nossos filhos, eles não estão incapacitados de pensar, de sentir, de canalizar, de se orientarem, não é? Portanto, eles também têm todo, mas têm a ter o seu tempo, tudo tem o seu tempo, não é? Isso a gente tem que também trazer para as nossas relações. A gente pode ajudar os amigos, os familiares, mas sem exagero, sem interferir. É muito sutil, há uma linha muito tênue entre até onde você pode ir e aí a partir de onde você já não pode ir mais. E encontrar essa linha tênue, você tem que estar muito atento, ter muita vigilância, prestar muita atenção e ter sensibilidade de perceber, não, aqui é com ele, aqui já não vou mais fazer. E não é fácil encontrar essa linha tênue e não passar dela quando você ama, né? Eu tenho uma senhora que eu admiro muito, ela é uma senhora profundamente inteligente, já não a vejo há muitos anos, mas ela disse uma vez uma coisa que eu achei fantástico. Ela era mãe de um grande amigo meu e ela disse-me assim, Hélia, isto numa conversa normal, não é? Pronto. Hélia, eu já sou mãe dele, imagina a carga que eu, sendo mãe dele, não é? Lhe transmiti. Portanto, eu interfiro o menos possível e tento ser o mais subtil possível, porque ele herdou de mim as coisas boas e as coisas más, ele é meu filho. E, portanto, só isso já tem uma carga enorme. Portanto, eu tenho sempre muito cuidado cada vez que arbitre sobre a vida dele e tenho muito cuidado sobre as opiniões que dou acerca da vida dele e as influências, e não quero estar a trazer, a levar-lhe as minhas
as minhas coisas, boas ou más, assim de uma forma exagerada, porque só o fato de ser mãe, percebes o que eu quero dizer? Só o fato de ser mãe, já tu passas todas essas coisas, não é? Então, é aí que eu falo que é super difícil, mas a gente consegue, é claro, encontrar esse equilíbrio e chegar nessa linha tênue e não avançar. Mas o mentor, o instrutor, ele fala também que você ficar passivo diante da situação com a desculpa de que eu não vou me meter, também não é certo, né? É o equilíbrio, tem que encontrar o Tem que equilíbrio. existir ação também, né? Equilibrada, né? Respeitosa e equilibrada. Então, Sim. ele tem uma parte do texto que ele fala, não sei se você lembra, que quem transforma é quem não assiste passivamente, com a desculpa de não interferir, ou aquele que só fica orando. Tem que ter a fé, a oração E a e prática. a ação mais equilibrada, com ponderação e respeito. Sim, tem que se ter muito cuidado. É como tu dizes, é uma linha ténue, tem que se ter muito cuidado. Porque já o fato da proximidade e por isso é que há tantos conflitos de gerações e entre as famílias, não é? Porque há uma falta de respeito e de visibilidade a essas linhas tão ténues, porque não é fácil uma pessoa ultrapassar por o pezinho no sítio errado, não é? Do outro lado da linha, não é? Mas pronto, eu acho que é sempre um bom aprendizado, não é? Porque por trás de tudo isso, afinal, está o amor e está a dedicação e estão os bons sentimentos, não é? E a misericórdia. Se resume na nossa vigilância de pensamento, na nossa vigilância de vibração, na prática, né? No nosso dia a dia, como é que a gente vive a nossa vida mental, né? Como é que a gente organiza nossos pensamentos, tudo. E ao orar, é muito importante a gente orar, lembrar nas nossas orações de orar. Quando você está orando para uma pessoa, eu aprendi isso faz pouco tempo, não faz muito tempo que eu faço isso, mas eu percebi que a minha oração ela é mais efetiva, né? Eu comecei a fazer isso de um tempo para cá, orar pela pessoa e pelo obsessor da pessoa e pelo mentor da pessoa. Não só pela pessoa, porque ali é um conjunto, né? A pessoa tem o obsessor dela, mas tem também o mentor tentando ajudar. E se você puder enviar vibrações e pedir pelo mentor da pessoa para que ele também se fortifique na missão dele de ajudar aquela pessoa e consiga acessar aquela pessoa melhor, ore pelo obsessor, porque ele também é nosso irmão, irmão da pessoa. A oração está completa. E eu percebi que quando eu oro por pessoas que eu sei que eu devo orar diariamente, porque são muito necessitadas do meu convívio, e eu passei a orar pelos obsessores, eu percebi na pessoa uma diferença. É muito interessante isso. As pequenas percepções são muito íntimas e tem muito a ver, eu acho, com a relação que nós temos e a maneira como nós canalizamos nós mesmos com o divino e com a nossa zona mais nobre e mais pura e mais conectada, não é? Eu acho que isso há casos extraordinários de afinidade, não é? Que nós temos com as outras pessoas, com obsessores ou sem obsessores, mas tem a ver sempre com é uma coisa muito íntima a nossa relação com Deus, eu acho. Nós vamos ter uma doutrina muito comum, a Alex, seguimos a mesma doutrina, mas depois a maneira como nós sentimos as coisas, como vivenciamos, pode-se assemelhar em muito, mas há sempre aquela zona muito íntima, aquela particularidade que só a nós pertence, que só a nós pertencemos, que pertence, não é? Que só a nós pertence. É engraçado também perceber isso, não é? Exatamente. E o mentor também, o instrutor também diz que aquele que ajuda, que faz a diferença, é o que persevera, né? Não é o que faz tenta ajudar e falar, não quis, vou deixar para lá, vou deixar com ele agora, eu tentei. Mas você persevera do seu jeito, né? De uma maneira sutil, se não está dando resultado de jeito nenhum, e você acha que chegou no limite, você continua na tua oração, na vibração, nos pensamentos, né? Pela pessoa, ou por você mesmo, que seja perseverando. Uma hora vai dar resultado, né? Não existe oração sem resultado, uma hora dá. Sim, sim. A perseverança e a constância, eu acho que não se aplica só nas orações e na meditação, acho que se aplica em tudo, não é? A perseverança e a constância, quando se percebe que se está a fazer bem, só não no mal, mas quando
quando se acredita que se está a fazer bem, acho que é uma mais-valia. É aquela velha história do mestre, a prática, como é que é? O mestre, a prática, como é que é? Leva à perfeição? A prática leva à perfeição, é isso? A prática faz o mestre, a prática faz o mestre. Nossa, É. não é? Quer dizer, é a prática, a constância, a persistência, o não desistir, a permanência, a responsabilidade, a continuidade, todas essas coisas. Por acaso, eu hoje estava a falar até com a minha acerca do meu trabalho e também tem a ver com isso, tem a ver com um time que não desiste, obstáculos que haja, mas claro, tem que servir o bem, porque isso também pode-se virar para o mal e é desgraça total do camarada, não é? Hum. Se for no mal, a persistência do mal, não é? Se for também não é, não faz sentido, aí já se tem que arrepiar caminho, mas quando se pensa que se está no bem e quando a pessoa se sente que está identificada com o bem, acho que é importante essa persistência. É. Então, Mesmo até, tudo que a gente está aprendendo e todos, a gente está vendo que, nossa, nós nunca estamos desamparados e sós, né? A sós. Nós não, estamos sempre, sempre ali com amigos espirituais que se esforçam muito para nos ajudar e fazem de tudo e não desistem, né, de nós. não. E isso é maravilhoso também, saber que a gente pode sempre, sempre, quando a gente decidir aceitar ajuda, ela está lá, né? É só E basta. também, sim, e também é uma questão de atitude, às vezes não é tanto uma coisa de se entrar dentro para se interiorizar e meditar, é uma questão de atitude, tu podes decidir se vais para um lado ou para o outro, não é? Quer dizer, há momentos em que não se pode, mas porque a pessoa está tão perturbada e tão fora dela que não pode, mas lá vem então a voz interior, a calma, o silêncio e por aí fora, e depois faz as tuas decisões e ter a coragem de continuar com as decisões. Coisa que muitas vezes a juventude não se faz muito bem, mas a maturidade já nos ensina a que é tudo também uma questão de atitude também, não é? Tu decides fazer o bem, tu decides estar, pronto, é uma decisão. Eu tenho feito várias decisões na minha vida e todos nós fazemos, não é? De coisas que eu vejo que não me servem, não, que se calhar até me serviram numa altura, mas depois decidi que não, isto já acabou, decido que não quero mais e não quero. E tenho feito grandes mudanças na minha vida com uma questão de atitude, nem tem a ver com espiritualidade, tem a ver com conveniência. Não, isto não me serve, deu-me problemas, não quero isto, pronto, acabou. E pronto, e decides que não fazes isso. Não só vícios, como mesmo atitudes, pequenas coisas em relação a nós. Não é? A atitude também é uma coisa muito importante. Ter uma atitude, ter uma atitude. A passividade, como estavas a dizer, eu concordo absolutamente contigo. Não é só uma questão de andar aqui assim, tipo moinho. Tem que se ter atitude também, não é? Não é, mas tem que ter balance, não pode. Porque a distância entre a passividade e a negligência, ela é muito curta. A passividade pode se tornar negligência, né? Exato. Negligência espiritual mesmo, né? É. De sua, nossa, para com quem está à nossa volta. Então, a gente tem que tomar cuidado. É muito... a gente precisa estar muito vigilante para encontrar esse equilíbrio. Não é fácil. Mas também é por isso que a vida se torna interessante, não é? É. Porque se não houver a necessidade desse equilíbrio, a vida deixa de ter o seu mistério e o seu interesse, eu acho. Que aquilo que dá a vitalidade à nossa existência é tentarmos encontrar esse meio caminho, esse path, essa meia medida, não é? Eu tenho um amigo, ele foi meu aluno muitos anos e se tornou amigo, né? Ele é budista, família, os pais emigraram do Japão, filho de japoneses mesmo, no Brasil e tal. Eu dei aula para ele há mais de 20 anos e nós somos amigos até hoje. Se comunica e tal. E a família é budista, né? Do budismo japonês, né? Que eles têm. E ele sempre me conta, né? Que quando ele era jovem, na adolescência, depois na juventude, ele, como ele sofreu muito bullying por ter aparência oriental, né, no Brasil, na escola, tal, ele começou a ficar muito agressivo, e aí ele começou a fazer luta, né, e começou a aprender a movimentar aquela ferramenta que chama muchaco, que é uma ferramenta que o pessoal usa para bater, né, no Brasil chama de muchaco, que tem uma corrente no meio e as duas finais são
são são de madeira, né? Se você acertar alguém com o muchaco, você pode até matar. E você precisa saber movimentar o muchaco, né? E ele estava aprendendo a movimentar o muchaco porque ele brigava muito na rua para bater nas pessoas. Sabia karatê, tudo, né? E os pais, sendo budistas, esse tipo de budismo japonês, né, no Brasil, eu até frequentei um tempo, porque ele me falou tanto que eu quis conhecer, e gostei muito. Eles fazem as reuniões em casa, assim como nós fazemos as reuniões espíritas, eles fazem nas casas do mesmo jeito que a gente faz, só que não utilizando, né, a prática do budismo japonês. E aí ele cresceu com os pais, né, japoneses fazendo essas reuniões, e eu perguntava para ele, mas seus pais nunca pediram para você participar? Ele falou assim, não, meus pais só me deram exemplo. Eles faziam as reuniões, eu via as pessoas lá, cumprimentava e saía para brigar, para a rua, para aprontar. Chegou um dia que de tanto ter aquela reunião, de tanto eu ver aquilo, eu ia para o quarto, às vezes ouvia um pouco. Ficava ali, eu ouvia um pedaço um dia, um pedaço outro. E aí eu fui pensando, puxa, eu acho que eu vou desistir dessa e vou começar a ficar aqui com o pessoal. E aí ele desistiu quando ele estava mais ou menos com uns 20 anos e começou a participar das reuniões, e hoje ele é encarregado de cuidar de, acho, 4 estados no Brasil, do budismo japonês, em 4 estados. É uma coisa, a transformação dele foi uma coisa maravilhosa. E isso tudo se deu à perseverança dos pais, que não forçaram, não ficaram tentando convertê-lo, apenas mantiveram as reuniões, o exemplo, a paz, e tratavam ele com amor, com carinho, e ele foi ali se tomando, se deixando naquele ambiente, e hoje ele é um budista praticante, eu sei que dentro da organização deles, ele tem uma responsabilidade bem alta lá no Brasil. Então, é a perseverança, né? E o exemplo. É a perseverança, sim. E uma centelha, uma chama qualquer dentro de nós também. Sim. Tem a também com a nossa reencarnação. A abertura, né? A abertura do espírito, da pessoa, do encarnado. Sabes, uma coisa engraçada, agora fizeste-me lembrar. Também, eu gostava, quando era criança, de ler biografias de santos, de vários santos, pessoas que ficaram canonizadas pela igreja e pronto, e gostava de ler. E todos eles, praticamente todos eles, quando eram novos, muito jovens, eram grandes pecadores, muitas vezes até mataram pessoas e por aí fora, e depois houve alguma coisa que se converteu, que os converteram e tornaram-se santos reconhecidos. É impressionante, não é? Isto acontece mais com os homens, não sei porquê. Talvez por terem mais liberdade de ação e serem mais de rua e de... Sim. As mulheres santas, as mais conhecidas, não me parece, eu pelo menos não conhecia assim nenhuma que tivesse feito assim coisas assim extremamente do outro lado, não é? Mas homens santos, sim. Talvez a mulher seja menos exposta, né, às tentações que os homens são, nesse caso, né? Mas sim, mas eram bastante pecadores mesmo, não é? E faziam coisas terríveis e depois de repente tiveram a tal centelha da prece dentro deles, a centelha divina, e começaram a transformar. E quando, claro, se está nessa transformação, isso acontece rápido também, não é? Se já nasceste com essa missão, deve ser espias certas tensões de outras vidas, pecados, ou seja, como se chamar, não é? Muito rápido, e também te convertes para o outro lado muito rápido também, não é? Certamente. Bom, nós estamos agora com o horário avançado, né? A Ariane ficou quietinha o tempo todo. Eu tô aqui, tô quietinha, mas eu estava aqui no background. Tá legal. Na verdade, entramos aqui numa espécie de diálogo, Alex, como a gente eu falei, meu Deus. Eu entrei atrasada e eu não quis atrapalhar, e fiquei aqui atrás quietinha. Tá, tranquila. Então tá, gente, acho que agora está na hora da gente encerrar, né? Foi muito boa essa reflexão de hoje. Terminamos o capítulo 18, aí só falta esse capítulo, 2 capítulos, eu acho, faltam para o 19, se não me engano, e o 20 para terminar o livro. E aí é bom a gente já iniciar na semana que vem do primeiro parágrafo do capítulo 19, né? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu faço. Eu já falei tanto. Fazer, Ariane. Eu faço. Tá joia.
Obrigada. Querido Mestre Jesus, com muita alegria no coração, que hoje continuamos mais essa jornada no nosso processo de aprendizado, de estudo, mas estamos dando mais um passo para a nossa evolução espiritual. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, pelo aprendizado de hoje, pelos irmãos e irmãs presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos por aqueles que não puderam participar. Pedimos que os nossos amigos mentores possam abençoar nossas casas, nossas famílias, fluidificar as nossas águas, que derrame sobre nós uma luz de alegria, de bom ânimo e de perseverança e de fé, como aprendemos hoje. Que possamos ter perseverança no amor, no bom ânimo, vigiar os nossos pensamentos acima de tudo, orar como o Senhor nos ensinou, Mestre. Obrigada por mais essa oportunidade. Que possamos continuar o nosso trabalho mais uma vez semana que vem. Vamos então encerrar esse estudo com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Amém. 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 Deixa eu só tirar a gravação aqui. Acho que tirou, né? Parecia que... Então tá bom. Nossa, não sei o que aconteceu hoje, né? Que ninguém entrou quase. Verdade. A hora que eu cheguei, eu falei, nossa, mas será que tem alguma coisa errada? Não vi muita gente. Falei, será que tá acontecendo? Eu vou ficar aqui quietinha. A vida Acho é que, muito ocupada. acho que muitas pessoas estão de férias, né? A Suzana tá de férias, o pessoal tá agora no final do ano também, né? Bem Mas complicado. o pessoal vai viajar. Pode ser que seja isso. E às vezes não é por nada em especial, mas acontece assim, momentos em que há muita gente está ocupada por coisas diferentes. Às vezes é assim. Hoje quase que eu não consegui entrar também. Por quê? Porque minha mãe tá muito doente, né? E meu Ela marido piorou, Ariane? ela tá assim, ela tá se recuperando, mas enfim, aí meu marido também não tava bom, então até fazer tudo com os meninos, você vê, é janta, é banho, Deus. é tudo. Na hora que você começa, quando você vê, já passou horas e você fala, meu Deus do céu, eu tô atrasado. Nossa, Eu lembro de ter a fácil. atividade e ter essas coisas com as crianças e não sei o quê. Porque eu trabalho, a hora que eu saio do trabalho, eu fui buscar o meu pequeno na escolinha, e aí tinha dois lugares no caminho que tinha traffic lights, e eu fiquei parada lá um tempão, nos dois, tinha dois lugares que eu fiquei parada, então isso já atrasou muito a hora de eu chegar em casa. Mas tudo bem, deu certo. Olha, a tua mãe está com gripe ou é assim alguma coisa séria que te preocupa? É gripe, não, é uma gripe muito forte. Ela pegou a gripe que eu tava. E demorou para eu melhorar, demorou 4 semanas. E olha, e até hoje eu ainda tô com uma tosse meio esquisita, assim, sabe? Acho que a Thaís também pegou essa gripe, né? Que ela também tá mal, né? A Thaís também, já no outro grupo, na terça-feira, estava terrível. Ela, coitada, ela notava-se mesmo. Foi a primeira coisa que eu notei quando a vi. E hoje ainda está pior, coitadinha. Pois é. Não é fácil, né? Várias pessoas que pegaram essa gripe forte, essa gripe que dura semanas. Confunde-se com Covid, não é? Não é Covid que a gente testou.
Eu sei, mas confunde-se os sintomas. Ataca os brônquios, a tosse e às vezes faz febre. Confunde-se. É. Eu não sei, viu? Eu não sei se isso aí não é Covid e o exame não está conseguindo captar, porque eu tenho vários alunos também que estão com essa gripe, eles também estão testando não dar Covid, só que dura muito tempo para ser gripe. Tá? Ela tá muito diferente de uma gripe normal. É. Então, eu falei, eu não sei, às vezes o exame não está captando essa variedade como que é, de vírus, essa variante. Essa variante pode Pensei ser. nisso, por acaso, já pensei nisso. Porque é uma virose mesmo. Há tanta gente com gripe, tanta gente com gripe Eu estou com forte. vários alunos com essa gripe aí também. E eu fico pedindo a Deus para eu não pegar, né, deles. É. Então tá bom, meninas. A gente se vê então no domingo. Isso. Se Deus quiser, horário normal. Elia, você vem esse final de semana? Não. Eu agora Não. só em janeiro é que eu vou poder ir, imagina. Em janeiro, entendi. É triste, Então tá bom. mas eu... Não faz parte, é do seu trabalho, né? É isso. Tá bom, gente. Tá bom. Um beijo, então. Fica com Deus. Até mais. Então, querida. Beijo. Vocês também. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa noite.